Bom, pessoal, agora nós resolveremos alguns exercícios referente ao conteúdo de plano inclinado, começando pelo primeiro exercício, que nos diz o seguinte. Os exercícios de 1 a 5 tratam de bloco apoiado sobre um plano inclinado. Considere que seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus, que é igual a meio. E seno de 60 graus é igual a cosseno de 30 graus, que é aproximadamente 0,87. Despreze os atritos. Então, eu tenho um plano inclinado de 30 graus, onde eu tenho um bloquinho de 10 kg. E ele fala o seguinte lá no item A. Represente no desenho acima as forças que atuam no bloco, sendo que a força-peso pode ser representada já decomposta em suas parcelas paralelas e perpendicular ao plano inclinado. Item B, calcule o valor das componentes da força-peso e da força de reação do apoio, a normal. E C, usando a segunda lei de Newton, calcule a aceleração com que o bloco desce o plano inclinado. Bom, então nós temos o seguinte, as componentes, as forças que atuam sobre esse bloquinho. Eu tenho a força-peso, que é na direção vertical para baixo, porém se eu decompuser essas forças, eu tenho uma componente dessa força-peso na direção normal e uma componente dessa força na direção tangencial. Mas eu também tenho a força de contato, a força que a superfície aplica no bloco, que no caso é a minha força normal. Lembrando que o peso na direção normal, ela se cancela com a força normal, possuem as mesmas direções, porém os sentidos são opostos e as mesmas intensidades. A única responsável pelo movimento é o peso na direção tangencial. Para calcular o peso na direção normal, eu tenho o peso cosseno do ângulo, no caso o ângulo de inclinação é 30 graus, então peso na direção normal. O peso do bloquinho nada mais é do que massa vezes a gravidade, a massa é 10, a gravidade é 10, vezes cosseno de 30 graus, que é a inclinação. 10 vezes 10 dá 100, cosseno de 30 graus, 0,87. 0,87 vezes 100, eu tenho que o peso na direção normal vale 87 newtons, portanto a minha força normal também vale 87 newtons. Agora nós vamos calcular a componente da força-peso na direção tangencial. Peso na direção tangencial é P seno θ, o peso é massa vezes a gravidade, ou seja, 10 vezes 10, vezes seno de 30 graus. Agora a diferença é que no primeiro, no peso na direção normal, eu utilizei o cosseno, e o peso na direção tangencial, eu vou utilizar o seno de 30 graus. 10 vezes 10 eu tenho 100, e seno de 30 graus eu tenho meio, 0,5. 100 vezes 0,5, o peso na direção tangencial vale 50 newtons. E ele pediu para calcular a aceleração com que esse bloco desce. Lembrando que a única força responsável pelo movimento é o peso na direção tangencial. Normal e peso na direção normal se anulam. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A única força resultante é o peso na direção tangencial. E esse peso na direção tangencial ele vale 50 newtons, que é igual à massa do bloquinho, que vale 10 kg, vezes a minha aceleração. Esse 10 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 50 dividido por 10, eu encontro uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós identificamos as forças no item A, calculamos o peso na direção normal e na direção tangencial no item B e calculamos a aceleração do sistema no item C. O próximo exercício, o exercício 2, também um plano inclinado, porém agora a inclinação é de 45 graus. O bloquinho possui a mesma massa, 10 kg. E ele fala o seguinte, considere seno de 45 graus igual a cosseno de 45 graus, que é aproximadamente 0,7. Calcule as parcelas do peso tangencial, aquele responsável pelo movimento, e o peso normal. Então, o peso normal é P cosseno θ. Então, eu tenho que peso na direção normal é o peso do bloquinho, que é massa vezes a gravidade. A massa é 10, a gravidade também é 10. Vezes o cosseno do ângulo da inclinação, ou seja, 45 graus. 10 vezes 10 eu tenho 100. Cosseno de 45 graus, ele falou que é para utilizar o valor de aproximadamente 0,7. 100 vezes 0,7, eu encontro o peso na direção normal, que é esse peso para cima, um valor de 70 newtons. E agora eu vou calcular o peso na direção tangencial. Peso na direção tangencial é peso vezes o seno do ângulo, seno da inclinação. Então, peso na direção tangencial, peso é massa vezes a gravidade, 10 vezes 10, vezes seno de 45 graus. Porém, o seno de 45 graus também é 0,7. Ou seja, o peso na direção tangencial vale também 70 newtons. Nesse caso, quando a inclinação for de 45 graus,
tanto o peso na direção normal como o peso na direção tangencial terão o mesmo valor, que no caso é 70 newtons. E com isso, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Abraço e até a nossa próxima aula.